Império e Companhia é o novo podcast que traz a este palco os principais intervenientes no mundo da periodontologia em Portugal. O meu nome é Hugo Pinto, sou especialista em periodontologia e é um prazer receber amigos e colegas neste cenário. Hoje, no episódio 5, tenho o prazer de ter um amigo, é natural de Lisboa, praticante e adepto de ténis, poderia ter sido engenheiro, mas acabou por entrar em medicina dentária em Lisboa. Lembro-me de eu encontrar num elevador, deveria ser para aí o ano 2012, tinha decidido que ia emigrar e cruzámos no elevador de uma clínica onde eu ia sair e onde ele ia entrar. É considerado por mim, com certeza por muitos colegas, uma estrela da periodontologia desta nova geração, cá dentro e lá fora. Passou pelos Estados Unidos, onde fez parte da sua formação pós-graduada, e hoje é docente universitário no Instituto Egas Muniz, para além da prática clínica exclusiva em periodontologia e implantes, em várias clínicas em Lisboa. Entre muitos hobbies, arranja tempo para projetos de voluntariado. O convidado do episódio 5, com muito prazer, uma estrela desta nova geração da periodontologia é o Dr. Gonçalo Assis. Gonçalo, obrigado por teres aceito o convite para estares neste podcast. Podes-nos dizer quem é o Gonçalo Assis? Olha, Hugo, não podia deixar de começar sem te agradecer este convite. Tu sabes bem, e quem nos está a ouvir também sabe, que a nossa profissão consegue às vezes ser um bocadinho solitário e estes projetos que nos fazem pensar e partilhar as coisas entre nós, aquilo que é a nossa profissão, são projetos muito importantes e dou-te os parabéns por esta iniciativa. Para mim foi natural aceitar o teu convite, porque tal e qual como o episódio que descreveste na tua introdução, eu também me lembro dele e para mim foi muito marcante. Eu estava no início da minha prática em periodontologia e ter alguém que eu via como referência na altura, que eras tu, não só nos cruzámos no elevador, mas lembro-me perfeitamente que tu disponibilizaste para me ajudar no início a passar os casos e a esclarecer alguma dúvida, e às vezes ter alguém que é uma referência para nós dar esse impulso e dar essa ajuda é muito importante. Por isso o gosto não podia ser maior de estar aqui contigo. E eu lembro-me perfeitamente que outra pessoa que fez exatamente a mesma coisa noutra clínica onde eu entrei foi o Francisco Brandão de Brito, que teve o cuidado de me ligar e disponibilizar-se para passar casos e ajudar e dar uma confiança para começar. E às vezes são coisas que provavelmente vocês de outra geração se calhar não se lembram, mas que para nós, na altura mais novos, foram muito importantes e deram-nos aqui um impulso muito importante. É claro que quem é que eu sou? Nunca é muito fácil falar de nós, e acho que também vamos mudando ao longo do tempo e aquilo que nos define vai mudando ao longo do tempo. Eu neste momento não poderia deixar de me identificar como um homem de família. Sou casado, tenho 3 filhos pequenos, a minha vida gira em torno da minha família, dos meus filhos. Os meus objetivos estão relacionados com objetivos familiares, é a minha grande prioridade, é a minha grande inspiração, é o meu grande motor, é a minha grande motivação. Eu sei que isto é um podcast profissional e que vamos falar muito Não é só profissional mesmo, Ok. portanto é ótimo saber esse lado mais pessoal. Porque vamos falar muito, de certeza, sobre periodontologia, mas eu não sou a pessoa que tem na profissão um início e um fim da sua vida. Para mim, a minha família é a grande prioridade e tudo gira um bocadinho a essa volta. Depois, acho que sou uma pessoa determinada, metódica, assertiva, com uma boa capacidade, uma relativa capacidade de trabalho. Gosto de me dedicar a causas, sou fiel a princípios. Acho que são um bocadinho as coisas que me reconhecem e que me definem, e depois tenho os meus defeitos também. Como é que foram os tempos de escola? Portanto, cresceste em Lisboa? Como é que foram os tempos de escola? Como é que eram as atividades dos tempos livres? Sim, eu sempre morei em Lisboa, mas mais na periferia de Lisboa, que é de onde é a minha família e de onde são os meus pais. Eu andei em escolas públicas da periferia de Lisboa,
pouco recomendáveis, provavelmente, com os seus desafios muito, muito particulares. Provavelmente não seriam bons ambientes para uma boa performance escolar, mas acabei por fazer o meu caminho e os tempos livres eram passados com amigos. Sempre tive muitos amigos, sempre me dediquei muito aos meus amigos além da minha família e era um bocado por aí. Foste escoteiro durante muitos anos. Sim. Pronto. Influenciou a pessoa que és hoje? Sim, sem dúvida. O escotismo e todos os princípios que aporta eu reconheço que tiveram um grande impacto em mim e julgo que há traços da minha personalidade que eu consigo revisitar como tendo sido construídos nessas experiências que tive enquanto escoteiro. O respeito pela natureza, o respeito pelos animais, mas mais do que isso, a atividade em equipa, o desempenho de funções em equipa, em conjunto, o respeito por hierarquias, a organização, é muito, eu consigo ver algumas características que eu tenho hoje e que foram mudando, obviamente, ao longo do tempo, como vindo dessa altura. E talvez, mesmo o meu gosto pela profissão, indiretamente possa ter vindo daí, porque cada um nas equipas dos escoteiros tinha as suas funções. Eu era o socorrista, havia várias funções, eu era o socorrista da equipa Falcão. E lembro-me perfeitamente que essa preparação e às vezes os pequenos acidentes que havia nos acampamentos e nas atividades foi algo que me puxou um bocadinho para a área da saúde, não necessariamente para a medicina dentária, mas para a área da saúde. E depois o escotismo ajudou-me a perceber que nem tudo nos é dado de forma assim tão fácil. No momento em que estamos num acampamento a 5 km da fonte de água mais próxima e que temos que andar esses 5 km e depois voltar para trazer um jerrycan de 10 litros para todos beberem, eu acho que é o tipo de sacrifícios que nos marca e ajuda-nos a valorizar as coisas que às vezes no nosso dia-a-dia parecem ser mais diretas e mais fáceis de obter. Por isso, sem dúvida que ter sido escoteiro aquele período da minha infância e do início da minha adolescência foi muito marcante. Porquê a medicina dentária? Tenho que voltar atrás um bocadinho para responder essa pergunta. Eu sou aquilo que os médicos dentistas definem como o frustrado da medicina, não é? Como muitos de nós. Eu sempre quis uma profissão ligada à saúde, naturalmente tentei ser médico, não consegui por notas. De acesso, por notas, etc. Não tinha média para entrar em medicina e acabei depois a entrar em fisioterapia e só depois entrei em medicina dentária por transferência, inicialmente para a Egas Muniz. Mas foi nessa altura que eu me apaixonei pela medicina dentária, ou seja, eu sou não natural da medicina dentária, mas um convertido à medicina dentária e achei que eu tinha na medicina dentária uma área muito próxima da medicina em que aquilo que eu procurava na medicina eu conseguia realizar na medicina dentária, apesar de estarmos a falar de uma área mais circunscrita que nós trabalhamos, mas aquilo que eu gostava na saúde, que era ajudar os doentes, uma vertente mais humanista ligada à profissão, ou seja, ajudar as pessoas enquanto trabalhamos, que era aquilo que eu via como grande objetivo de me ligar à área da saúde, a parte médica, o desafio técnico, o desafio humano, o desafio constante e estimulante de termos sempre coisas imprevisíveis todos os dias, que era algo que eu procurava para a minha profissão, foi algo que eu consegui encontrar também na medicina dentária como características base para a escolha de uma profissão. Por isso, acabei por me apaixonar pelo curso, pelas suas várias vertentes e eu neste momento sou uma pessoa apaixonada pela profissão, apesar de não ter querido ser médico dentista desde pequenino. Já não é uma pedra no sapato, a medicina? Não é. Boa.
Durante os teus tempos de estudante na Faculdade de Medicina Dentária no Estado de Lisboa, foste dirigente associativo, não é? Presidente da Associação Académica. Qual é a relevância das AES, destas associações, para os estudantes, para as faculdades, para as instituições? Claro. Como é que isso surge? Como é que surge e como é que tu vês o papel das associações para, para a progressão, para a defesa dos valores Claro. que nós preconizamos? Pronto, isso surge porque eu fiz os meus primeiros 2 anos de curso de 6 na Egas Muniz e depois passei para a pública, para a FMDUL. E nessa altura, muitos outros colegas passaram. Eu tive acesso pelo contingente geral, porque repeti os exames nacionais para melhorar as minhas notas e consegui média para entrar na pública nessa altura, e muitos dos meus colegas fizeram um regime de transferência. Certo. Então depois, analisados os nossos currículos académicos, o que acabou por acontecer é que me propuseram passar do segundo ano da EGAS para o primeiro ano na pública, e os meus colegas que iam por transferência, apesar de terem exatamente a mesma formação que eu, iam passar do segundo ano da EGAS para o terceiro ano da pública e não iam perder ano nenhum. Pronto, isso nessa altura abriu um conflito entre mim e a faculdade, que chegou à reitoria, e eu acabei por, obviamente, acho que é natural, acabei por ganhar esse conflito, e passei para o terceiro ano. E nessa altura existia uma grande cultura de participação estudantil na FMDUL, era frequente as clínicas fecharem por faltas de condições, por alterações e por pequenos conflitos que existiam com os docentes, e na altura, como eu tinha tido esse papel, fui convidado para integrar a Associação de Estudantes e fiz parte, com muito orgulho, da direção do Filipe Freitas e depois da Marta Novo, já como vice-presidente, e depois acabei a candidatar-me a presidente da AMDL, da Associação Académica, e depois até a presidente da Associação Académica da Universidade, onde tive cerca de 1 ano. Portanto, a minha ligação às associações de estudantes é muito profunda, e também aí eu identifico traços da minha personalidade que vêm daí. No geral, as associações de estudantes podem ser escolas de cidadania. E, no fundo, é uma forma de nós participarmos nas decisões que nos dizem respeito nessa condição que temos temporariamente nesse momento, que é ser estudantes. Por isso, para mim, sempre foi natural não deixar para os outros aquilo que me diz respeito. Por isso, para mim, seria muito natural ser estudante, estar na Associação de Estudantes. E noutra condição qualquer participar nas coisas que me dizem respeito. Há um equilíbrio que é muito importante fazer entre os estudantes e os docentes, porque os estudantes são os interessados finais do processo formativo, e esse equilíbrio é muito importante para que essa educação seja o mais profícua possível, e para melhorar, e no nosso caso então, para melhorar as condições em que são prestados alguns tratamentos em ambiente clínico. E eu não acredito em docentes providenciais, nem geniais. Eu acredito que as melhores soluções vêm desse equilíbrio. Certo. Vêm desse equilíbrio, dessas forças, e acredito também que só uma participação estudantil forte poderá fazer chegar as universidades às melhores soluções. É isso que me diz a minha experiência de muitos anos das associações de estudantes, não necessariamente com uma postura adversativa relativamente aos docentes, mas muito colaborativa, muito sinérgica com os docentes. Mas é importante que os corpos dirigentes e os docentes percebam que há um contrapeso, e esse contrapeso, de forma construtiva, regra geral, leva às melhores soluções. Portanto, as associações de estudantes, para mim, são escolas de cidadania, mas depois têm um fim muito claro nesse propósito temporal, mas é natural a participação em qualquer condição em que eu me encontro, em qualquer momento. Nessa altura era estudante e hoje serão outras coisas. Olha, quando é que decides que o caminho vai
pela especialização e porquê a área da periodontologia? Então, eu sempre gostei, esta parte da medicina sempre me levou mais para as áreas cirúrgicas, no geral. Eu não me considero um talentoso da medicina dentária, nem de perto nem de longe. Eu tinha muita dificuldade, era um mau aluno de pré-clínico, muito mau. Era mau a fazer cavidades, era mau a fazer talhos, mas depois para mim tudo fez sentido quando entrou o doente nesse processo formativo e acabei a ter um bom desempenho na clínica, e foi aí que as coisas verdadeiramente fizeram sentido para mim enquanto projeto de vida. E tinha uma grande apetência e tinha um grande interesse para as áreas cirúrgicas, como a cirurgia oral e como a periodontologia. Na cirurgia oral acabei a fazer um caminho de monitor e depois assistente lá na faculdade, e na periodontologia sempre foi a disciplina onde eu tinha melhores notas, onde eu tinha mais interesse e onde me dedicava mais. E lembro-me também de um episódio nessa altura que me inspirou, que foi ter visto uma cirurgia da Clara Castelo Branco. Uma cirurgia enquanto aluno, e ela fez uma cirurgia demonstrativa para nós, porque não era o âmbito da disciplina na altura, e era uma cirurgia receptiva, e eu na altura pensei, abrir as gengivas para limpar, isto é uma coisa mágica para mim. Na altura era uma coisa, foi muito inspirador, e tentei perceber junto dela o que é que eu poderia fazer, e é uma pergunta que se calhar os jovens que te estão a ouvir também podem fazer, que é perguntar às pessoas que os inspiram o que é que elas próprias fizeram a nível do seu percurso para que elas possam também seguir os mesmos passos. E foi exatamente o que eu fiz com a Clara Castelo Branco, a que eu agradeço, aproveito para agradecer, já lhe fiz hoje somos colegas da faculdade, e aproveito para lhe fazer publicamente este agradecimento. Teve um grande impacto em mim, e o conselho que ela me deu na altura foi: procura alguém que te inspire, procura assistir às consultas, aos tratamentos, e tenta perceber o que é que precisas, mesmo que não seja algo que tu possas reproduzir imediatamente, tenta perceber o que é preciso fazer para chegar lá. E eu aí, quem me inspirava na altura era a Célia Coutinho Alves, que era uma periodontologista muito conhecida ainda é, enquanto eu era aluno, e eu abordei exatamente nos mesmos termos, e ela tinha acabado de fazer um programa de mentoria com o professor Myron Evans de Boston, nos Estados Unidos, um dos pais da periodontologia nos Estados Unidos, e ela pura e simplesmente pegou no telefone e ligou-lhe a ele a perguntar se ele estava disponível para me receber para fazer exatamente o mesmo programa, e qual não é o meu espanto quando ela me disse que sim. Portanto, a seguir acabei a ir para os Estados Unidos, onde fiz 3 residências clínicas com ele presenciais, 2011, 2013, 2016, portanto foi assim um programa mais espaçado no tempo, e ele acabou-me a fazer não só uma mentoria presencial, onde eu assistia às consultas dele, onde fazíamos revisão da literatura, muitos artigos publicados por ele próprio também, mas ele acabou por coordenar um bocadinho a minha formação também à volta do mundo. E a dizer, sobre isto vais fazer uma residência com a pessoa X, sobre aquilo vais aprender com a pessoa Y, eu vou... Enfim, foram períodos muito marcantes para mim, e que não só me fizeram aprender, mas também consolidaram o meu interesse pela periodontologia. Então passaste pelos Estados Unidos, portanto, Boston, foste Sim. 3 vezes a Boston em residência. Por que outros sítios passaste então na formação? Para mim é novidade, não fazia ideia. Ok. Sim, estive em Itália, em Ancona com o Sérgio Di Paoli, em Bolonha com o Giovanni Zucchelli, na Flórida, na Universidade da Flórida, com o Rodrigo Neiva, brasileiro, mas que na altura era o regente de Pério lá, e todos eles, complementarmente, acabei de fazer aqui um puzzle a nível de formação de diferentes subtópicos da periodontologia, que acabaram por me dar uma formação mais
mais geral. Tudo isto pré-especialidade, portanto, antes de 2017, certo. e foi um bocadinho esse programa que eu segui, mas que não se esgota aí, não é? O que eu trago desta mentoria do Dr. Myron Evans, e que trago sempre, e estou-lhe grato para sempre, e falo com ele muitas vezes, são também ensinamentos a nível humano, que não estamos a falar apenas de ensinamentos na periodontologia, mas ensinamentos a nível humano, a nível da relação com os outros, da relação com a profissão, da relação com a formação, da relação com a aprendizagem, do foco que é preciso ter. São tudo coisas que eu fui beber dele. Eu acho que às vezes é fácil nós falarmos muito de nós, mas eu acho que nós também somos um bocadinho a soma de todas estas experiências e somos a soma de muitas outras pessoas. Temos que ter o nosso mérito também, mas somos muita soma das experiências que proporcionamos a nós próprios. Olha, e vês muitas diferenças entre a periodontologia atual em Portugal, na Europa e nos Estados Unidos? Sim, agora menos, eu diria, mas quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez em 2011, era aqui o auge do All on Four e o auge de uma medicina dentária mais extracionista. E quando eu cheguei aos Estados Unidos, eu tive contacto com a clínica onde eu passei a maior parte do tempo, que era a clínica do Dr. Kramer, do Reiser, do Wise e do Enright e do próprio Nevins, e eu assisti às consultas deles todos, e era uma medicina dentária muito conservadora, não é? E já era uma medicina dentária conservadora há 30 ou 40 anos. Portanto, aquilo que me inspirou na altura para a periodontologia, por oposição à medicina dentária muito em voga em Portugal na altura, foi o sucesso da medicina dentária conservadora. Da medicina dentária que visa a preservação dentária, que visa algum respeito por aquilo que Deus ou a natureza nos deu e que é insubstituível, como nós bem sabemos. E vi que era possível, vi através deles, como jovem, mas através deles, que era possível ter uma prática baseada nisso, com sucesso a longo prazo. E foi isso que eu tentei reproduzir quando cheguei a Portugal, porque nós, enquanto jovens, nós temos que ir beber às experiências dos outros, porque é impossível, na altura, eu com 3 ou 4 anos de curso, já ter 20 anos de follow-up. Por isso nós temos que sempre que ter as nossas referências para nos inspirarem e para nos guiarem. Claro que depois, quando cheguei a Portugal e nas clínicas onde eu trabalhava, procurei desenvolver esse tipo de medicina dentária, tive vários obstáculos e acabei por selecionar aquelas que me permitiam seguir a minha filosofia na altura. Nos Estados Unidos também aprendi que é possível ser um profissional de referência enquanto desenvolvemos a nossa vida familiar. E isso foi muito importante, porque todas estas pessoas que eu via como sumidades e referências, todas elas tinham vidas familiares plenas. Todas elas tinham filhos, que era sempre um objetivo meu de vida, mas que sempre achei que tinha que compartimentar no tempo. Sempre achei que tinha que ser primeiro um bom profissional, okay, e logo a seguir é que iria desenvolver a minha vida profissional. E eles inspiraram-me a não fazer isso. Inspiraram-me a prosseguir caminhos paralelos de desenvolvimento da minha vida profissional enquanto desenvolvo a minha vida profissional. Isso foi muito marcante para mim, porque, como eu disse no início, a minha vida familiar neste momento é a minha prioridade. Portanto, voltas dos Estados Unidos, és hoje em dia periodontologista em Portugal. Como é que tu vês aqui o desenvolvimento e o futuro da periodontologia no nosso país? Pronto, quando eu regresso dos Estados Unidos, há aqui também há este contraste da medicina dentária conservadora relativamente à extracionista, mas também há o contraste entre a periodontologia americana e a periodontologia mais escandinava, ibérica, europeia, suíça, se queremos dizer assim, em que eu vejo uma periodontologia europeia muito vocacionada quase exclusivamente para o tratamento das doenças periodontais, ao passo que eu via na periodontologia
americana, muito uma vocação, não só para o tratamento das doenças periodontais, mas também para a integração das técnicas da periodontologia na reabilitação, nos implantes, na estética, e eu acho que isso tem sido uma lacuna em Portugal e na Europa, em que nós estamos, em que se vê a periodontologia muito como a especialidade que trata ou controla a periodontite, quando na minha formação o que me foi passado é algo muito mais abrangente do que isso, em que praticamente todos os procedimentos cirúrgicos na medicina dentária nos Estados Unidos são feitos por periodontologistas. Eu acho que há aqui um caminho a percorrer na periodontologia nacional, na periodontologia europeia, para tentar dotá-la e para tentar centralizá-la também no paciente como um todo, na reabilitação, na estética, e acho que é algo que é um caminho que temos que ainda que fazer por cá. O podcast Pério e Companhia é um podcast sobre periodontologia com as estrelas desta área da medicina dentária. Todos os episódios desta primeira série são powered by Inipsa. Inipsa é representante na Península Ibérica da Geistlich Biomaterials, uma série de produtos de regeneração úteis na perio, na cirurgia, na implantologia, uma marca que eu não dispenso. Como é que vês esta nova geração da perio e dos periodontologistas em Portugal? Sim, acho que é impossível pensar na geração de periodontologistas sem falar na geração de médicos dentistas, no geral. Tendo acesso a muitos congressos internacionais, eu consigo perceber que a medicina dentária portuguesa hoje em dia está num nível muito alto, não na periodontologia necessariamente, mas em todas as áreas. Por isso, para mim, é natural ver que a periodontologia também acompanha essa tendência. Eu acho que neste período das eleições é muito fácil falar nas características inatas dos portugueses e como nós somos um povo virado para o mar e para os descobrimentos e como somos todos muito especiais, mas eu acho genuinamente que temos algumas características de mundividência e de cosmopolitismo e da nossa facilidade para as línguas e de abraçar os outros e integrar os outros e ouvir os outros que têm sido difíceis de encontrar à volta do mundo. E também essa abertura eu acho que é aquilo que nos faz profissionais melhores. E eu identifico na juventude dos médicos dentistas hoje em dia, nas várias áreas, não só na periodontologia, essa apetência para aprender e essa vontade de aprender, e eu acho que isso tem feito muita diferença e para mim é um orgulho fazer parte dessa nova geração. Boa. Estiveste no Conselho Diretivo da Ordem dos Médicos Dentistas. Como é que tu achas que a nossa ordem pode promover a pério, em particular, entre os colegas, e como é que conseguimos também, através da ordem, chegar à população? Porque nós não conseguimos tratar sem o doente saber exatamente o que é que está a acontecer. Claro. O papel da ordem aqui nesta área. Sim, a minha participação na ordem também vem dessa vontade de participar, não é? E de participar nas coisas que me dizem respeito. Foi algo muito marcante, o período em que eu estive, um bocadinho na minha leitura incompatível com a minha vida familiar. Tinha nessa altura 2 filhos pequenos, por isso foi um período que acabou, mas que me orgulho de ter participado. Eu acho que a ordem tem feito um bom papel a nível da projeção da periodontologia. Se nós olharmos às escolhas científicas que têm sido feitas para os congressos, em que tem sido colocado no centro a medicina periodontal, a relação da saúde periodontal com a saúde sistémica, nós nunca poderemos dizer que nos últimos anos a periodontologia não tem estado no centro, da divulgação da informação científica promovida pela Ordem dos Médicos Dentistas, assim como vários eventos do Centro de Formação Contínua. É claro que o papel da Ordem está um bocadinho limitado pelas políticas nacionais a nível de saúde oral que são francamente insuficientes. Temos um grave problema de acesso a cuidados de saúde oral em Portugal e, por extensão, a cuidados periodontais. Óbvio.
Portanto, não há aqui uma falta de acesso a cuidados periodontais, há uma falta de acesso de cuidados de saúde oral. E vários estudos já foram feitos a nível de cost effectiveness de cada euro gasto em políticas de saúde pública, suficientes para demonstrar que a prevenção é aquilo que, a nível de gasto dos nossos impostos, é aquilo que é mais eficaz, por oposição a estarmos a tratar repetidamente, às vezes, o mesmo doente, o mesmo dente. Portanto, é muito importante que de uma vez por todas, se implemente uma política de prevenção das doenças orais. Eu acho que a Ordem tem feito o seu papel para pressionar os decisores públicos a implementá-las, mas em última análise, nós enquanto cidadãos e a população tem que exigir isso dos partidos políticos, porque isso não está no centro do debate político e a falta de acesso a cuidados de saúde oral em Portugal é um problema que tem dignidade o suficiente para estar no centro do debate político e é por aí que nós podemos chegar à população. Excelente. Integraste agora há pouco tempo o corpo docente da especialização de Periodontologia da Egas Muniz. Qual a importância da docência na tua carreira? Sim, de certa forma eu sempre dei formação desde que acabei o curso. Ou seja, comecei como assistente de cirurgia oral, depois passei para a formação mais pré-graduada na área da periodontologia e depois para a formação agora a nível de especialização no curso, na especialização de periodontologia da Egas Muniz. Mas que advém de uma atitude de partilha. Certo. Eu acho que está relacionado com isto, não está relacionado com a especialização de periodontologia. Eu quero muito partilhar as coisas que eu sei e acho que o conhecimento só faz sentido quando nós o obtemos, seja através de evidência externa, evidência interna, através da nossa prática clínica, as coisas que vamos aprendendo, o conhecimento só faz sentido se o pudermos reproduzir. E isso foi algo que me foi ensinado e passado pelo Dr. Myron Evans, na altura, em que ele dizia, e eu identifico-me a 100% com isso, que se nós, durante a nossa vida profissional, obtemos um determinado conhecimento e se não o partilhamos, esse conhecimento acaba. Acaba em ti, claro. Ou seja, acaba em mim, acaba em nós que temos conhecimento e queremos guardar os nossos truques, aquilo que nós sabemos. E não há nada que seja também mais enriquecedor do que partilhar, porque ensinar também é uma aprendizagem. E o ensino sempre foi indissociável daquilo que eu sou enquanto profissional, porque para mim é muito importante partilhar esse conhecimento, porque eu tenho uma quantidade limitada de tempo em que eu posso ajudar os meus doentes e eu vejo no ensino uma forma de ajudar outros doentes através de colegas que eu tento que aprendam o pouco que eu também sei, tento ensinar sempre sem qualquer tipo de restrições e tento ensinar tudo, porque acho que é isso que todos temos a obrigação de fazer, não é isso que todos devemos fazer, eu acho que todos temos a obrigação de fazer, porque nós, nas várias áreas do saber, enquanto comunidade, nós só conseguimos evoluir enquanto comunidade, no nosso país, enquanto nação, enquanto comunidade local, regional, onde quer que estejamos inseridos, nós só conseguimos evoluir enquanto comunidade se existir uma perspectiva incremental do conhecimento. Se eu tiver aprendido com inspirações e mentores antes de mim e se eu puder inspirar o próximo e ensinar o próximo, sempre com o objetivo que quem vem a seguir a nós seja ainda melhor do que nós, porque é isso que é natural. Sabendo o que sabes hoje e percebendo que a relação com as pessoas é muito importante, ainda podias ter sido engenheiro? O gosto pela engenharia tem a ver com o gosto por saber a razão das coisas. Okay. Desconstruir e construir. No geral, exato. Eu gosto muito de saber porque é que... Gosto de pensar criativamente os vários problemas que existem. Gosto de questionar os dogmas que existem e que também são um motor da inovação que eu tento fazer na minha própria a prática clínica, e vejo na engenharia
essa característica natural, e todos nós conhecemos engenheiros, se calhar identificamos essa característica natural, que são até os nossos pacientes engenheiros, que são sempre pessoas que querem saber Exatamente. porquê, a razão das coisas. E ser engenheiro e também a parte do planeamento, que é algo que eu adoro. Eu sou um ótimo planeador e menos bom executor, é aquilo que eu identifico, mas adoro planear. Eu consigo estar horas a planear, e esse planeamento é algo que eu vejo na engenharia aplicado às coisas que existem no nosso mundo. Então, sim, acho que podia ser engenheiro, mas como tu dizes e bem, faltar-me-ia depois a parte humana, que é algo que também me alimenta. E és também fascinado por história, por política. Como é óbvio, com crianças pequenas deves ouvir todo o tipo de playlists infantis no carro, de manhã, não é? Mas segues também alguns podcasts. O que é que estás a ouvir? Olha, vou começar a ouvir o teu. Boa, obrigado. Espero que sejas tu e muitos colegas. Em primeiro lugar, mas sim, eu gosto muito daquilo que é real. Portanto, nós estamos em período eleitoral. Quando este episódio for para o ar, provavelmente já foram as eleições. Já. Mas pelo menos as primeiras deste ano. Exato, as primeiras que existiram. Eu tenho devorado todos os debates e todas as análises aos debates que as pessoas normalmente não gostam, e eu ouço isso tudo, porque gosto muito do exercício intelectual da construção de um argumentário com base em ideais e em princípios, que até podem ser diferentes dos meus, mas eu gosto muito de ver esgrimir esses argumentários uns contra os outros, partindo de pontos diferentes em direção a soluções reais para os problemas das pessoas. Por isso, e percebo que isso tem origens, percebo que isso tem origens em história, em geopolítica, em economia, etc. E gosto muito de perceber todo esse contexto. Por isso eu devoro podcasts de história política, de análise política, de economia. São temas que me interessam muito. Pedi-te para me enviar 2 fotografias, uma pessoal e uma profissional. Estas foram as fotografias que me enviaste. Vou mostrar aqui para a câmara. Lembras-te quando é que foi tirada? Foi há alguns meses atrás, provavelmente. Eu a trabalhar na clínica. É com algo lupas, com uma sonda periodontal, que acho que é o que está na mão. E esta... Esse instrumento extremamente evoluído que é a sonda periodontal. Mas sem ela também não conseguimos fazer nada, não é? E esta, quer dizer, voltando à minha primeira pergunta, que é o Gonçalo Assis, eu presumo que seja família, amigos? Sim, família, amigos, filhos, as pessoas com quem eu partilho todo o tempo que posso, sempre que posso, e que complementam a minha existência. Eu dedico muito aos doentes, tento fazer o melhor por eles, e isso alimenta-me. Ninguém pode ouvir isto lá em casa, espero que a minha mulher não ouça, mas eu, quando estamos muito tempo de férias, tenho saudades de trabalhar. eu acho que isso diz tudo relativamente à minha paixão pela profissão, mas é quando eu junto os meus amigos lá em casa e faço um bom churrasco, é aí que eu me sinto verdadeiramente realizado. Pô, tu fazes imensas coisas, não é? Tu mandaste-me uma lista de hobbies que nunca mais acaba. Onde é que tu arranjas tempo para tudo? Tento temporizá-los, ou seja, tenho que tentar enquadrar os hobbies que eu tenho, como desporto, ténis, ver desporto ao vivo, futebol, etc. Agora provavelmente faço-os com menos frequência do que aquilo que eu gostaria, e agora começo a tentar incluir os meus filhos nisso. Já fomos jogar ténis juntos, já fomos ao futebol juntos, ou seja, tento que os meus hobbies também sejam tempo que eu passo com eles. E provavelmente quando eles crescerem eu voltarei a ter mais tempo para outras coisas, mas certamente vou sentir muita falta desta fase em que eles estão, que são crianças pequenas adoráveis. Boa. O quê e quem te faz sorrir? Os meus filhos é quem me faz sorrir. Não posso evitar pensar e dar esta resposta quando me faz essa pergunta. É neles, é nas brincadeiras com eles que eu
que eu encontro a minha maior felicidade. Boa. Gonçalo, obrigado por teres vindo. Obrigado a quem assistiu, a quem ouviu. Espero contar convosco para o próximo episódio. Este episódio, como todos os outros, foi apoiado pela Inipsa, pela Geistlich Biomaterials. Obrigado.